ao PFA? Isso, Pode ser no Pode ser. finalzinho, não é Rapidinho. melhor? Não sei. É rápido? Por mim é. Tá, então vai lá. É que assim, a gente fez a entrega, mas o que uma professora nos orientou, a outra disse que estava errado e a gente perdeu ponto por isso. E, tipo assim, isso está acontecendo com mais grupos, não é só com a gente. E é uma coisa que está nos prejudicando, porque a gente faz o desenho e aí depois a gente cota, a gente Só um plota. pouquinho, só um pouquinho. A gente corrige junto, tá? Então, isso não é possível acontecer. A gente faz as Tá, mas correções aconteceu. juntas. Não, pode ter sido, por exemplo, então dá o teu exemplo aí. O que aconteceu com A o teu gente fez grupo? orientação segunda-feira de manhã com a professora Fran e ela nos orientou a fazer o telhado daquela maneira. E aí na correção diz que é para escolher outra situação de telhado. A única situação de telhado que deu problema foi o do guri dos guris do Christian. Tá, vamos fazer assim, depois da aula a gente vê isso aí, tá? Depois da aula a gente gente olha vê, caso a caso, tá? A gente pode olhar, mas tá? assim, às vezes, pessoal, tem os comentários ali que é uma dica para a próxima etapa, entendeu? Exato. Não Às é que vezes o descontou comentário, pontos. exato, às vezes o comentário que tá ali não é por aquilo ali que vocês foram descontados, às vezes tem outros fatores, entende? Tá? Mas se a gente faz a orientação ela serve exatamente para isso. Então, se aquilo lá já foi orientado, não, claro, é uma sugestão, mas aquilo ali já deveria estar certo. Bom, eu que digo para vocês, aquilo ali já deveria estar certo, porque não fizeram, se a gente já falou, né? Mas isso vamos ver depois, pessoal. A gente tem 2 horas para nossa aula aqui, tá? Depois da aula a gente pode dar então um atendimento para o PFA, tá bem? Certo? Vamos começar então agora, pessoal, a nossa aula de projeto 2, tá? Hoje nós vamos falar sobre levantamento. A gente fez uma aula bem legal. Essa aula foi preparada junto com a professora Letícia, agora ela não está mais com a gente, porque o contrato dela já terminou, mas ela também ajudou a montar essa aula. Essa aula seria a nossa visita virtual, né? Se não fosse a pandemia, nós teríamos ido todos lá na construção, né, na edificação, visitar, e vocês fariam o levantamento, né? Então, uma etapa dessa aula, que seria prática, vocês não vão fazer. Então, nós fizemos o levantamento porque não temos tempo, né? O tempo agora é bem curto. O que vocês fariam em 1 ano, vocês vão fazer agora em 7 semanas, então foi bem condensado, né? Então, ao invés de vocês irem lá e fazer o levantamento e desenharem em CAD, passarem para o CAD, isso leva tempo, nós fizemos essa parte para vocês, mas filmamos, tá? Nós fizemos uma série de vídeos e esses vídeos foram inseridos, então, na aula que nós vamos apresentar agora para vocês e depois ela vai ficar, além desta gravação, ela vai ficar no Moodle à disposição de vocês, tá? O que é essa aula? Lembram que eu já apresentei para vocês, nós aqui já apresentamos, já falamos do Manual Monumenta, né? Que existem manuais no IFAM, né? Que foram feitos com o projeto Monumenta, e esse manual, ele diz como deve ser feito um projeto de restauro, né? Sempre lembrando que vocês não sairão daqui habilitados para fazer projetos, mas vocês estão sendo habilitados a aprender a ler o projeto, a interpretar o projeto. E por quê? Porque vocês podem ser fiscais de obra, vocês podem trabalhar em obra de restauro, e esse tipo de profissional que sabe ler e interpretar um projeto de restauro é bem escasso, tá? Então, é um diferencial de vocês que só tem no curso aqui em Jaguarão. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos
falar sobre o levantamento hoje. Nós já mostramos o Manual Monumento está no Moodle, né? Já mostramos na página do IFAM vários tipos de manuais que existem, né? Tem manual de restauro de telhado, de madeira, de piso, de argamassa, enfim, tem vários manuais, entre eles o como fazer o projeto de restauro. Sobre esse manual, hoje nós veremos a questão do levantamento, como fazer um levantamento numa edificação histórica. Nunca vai ser a mesma coisa que um levantamento de uma casa que não tem importância histórica, tá? Nós temos que ter uns cuidados muito maiores na questão do levantamento, certo? Como é que tu tá, Fran? Podemos apresentar? Sim, eu não sei se eles vão escutar os vídeos, mas daí agora a gente tenta fazer juntos. Vamos ver o que acontece. Se não, os vídeos vão passando e a gente vai falando. Se não os vídeos passam, a gente não fala. Isso. Tá. Tem como deixar a tela inteira aí, perfeito. Então, assim, pessoal, essa aula, ela foi a primeira vez que foi feita, ela foi feita pela professora Daniela, a Dadá, né, que foi uma das professoras que fundaram aqui trouxeram, né, fizeram a implantação do curso aqui em Jaguarão. Ela era, além de professora, ela era o que hoje faz a Kátia, né, e antes a Magda. Ela fez essa aula, depois a professora Aline, que vocês conheceram, ela também utilizou esse material e deve ter dado alguma revisada, e depois eu dei outra revisada. Quando a gente fala revisada, a gente fala em acrescentar coisas, né, e tirar algumas, colocar outras, e agora é a terceira vez que essa aula ela é refeita, digamos assim, com a ajuda da professora Franciele e da professora Letícia, tá? Pode passar. Então, assim, né, o que é um projeto? A gente tem que entender o que é projeto, né? É um conjunto de desenhos que a gente realiza para demonstrar uma realidade, né? Por exemplo, um conjunto de desenhos, ele mostra o que a gente vai construir ou o que a gente vai reformar a partir de desenhos, né? Nossa linguagem é o desenho. Só a escrita nós não conseguiríamos representar a nossa intenção de construção ou reforma, ou seja o que for, apenas com palavras, né? Nós temos que desenhar para que se possa entender o que a gente vai construir. Pode passar. Então, o que é, né? Um projeto de intervenção num patrimônio edificado, né? É tudo o que a gente desenha, dizendo o que vai ser feito com o objetivo de prolongar o tempo de vida daquela edificação, ou daquele conjunto de edificação, né? Como? Através da restauração, manutenção, estabilização, né? Todos aqueles conceitos que nós já vimos anteriormente, né? No nosso caso aqui, vai ser um retrofit, né? Cada um desses conceitos, eles são um tipo de intervenção que vai depender o quê? Do estado de conservação do bem. Não adianta eu fazer um retrofit num prédio que está caindo. Então, primeiro eu vou ter que consolidar aquele prédio, né? Vou ter que restaurar aquele prédio, para depois, então, fazer uma intervenção de retrofit. Pode passar. Então, esse projeto de intervenção, ele é constituído de 3 etapas, tá? Primeiro, a gente tem que identificar o bem. Que bem é esse? Ele é tombado, ele é inventariado, que categoria, qual é o zoneamento, né? Que ano foi construído? De que forma foi construído? Então, a gente tem que identificar o bem, localizar ele na cidade, no zoneamento, né? Depois a gente faz um diagnóstico. Quais são as patologias? O que está acontecendo com esse bem? Ele precisa uma consolidação? Ele precisa uma manutenção? Ele precisa uma restauração?
Que tipo de patologias existe nesse bem? É só devido à água, goteira? É uma umidade ascendente, né, que vem do solo, que está danificando? Ou são bactérias, fungos, né, cupim, enfim. Dar um diagnóstico, né? E depois, com esse diagnóstico, a gente faz, então, a proposta de intervenção, e essa proposta, ela tem 3 etapas, que é o estudo preliminar, o projeto básico e projetos executivos. Então, assim, primeira coisa, na identificação do bem, a gente tem que fazer uma pesquisa histórica. Antes de mais nada, localizei o bem, o que eu tenho que fazer? Conhecer toda a história desse edifício, tudo sobre ele. Qual é o ano que foi construído, quem foi o arquiteto ou engenheiro, se conseguir descobrir quem foram os construtores, os primeiros donos, né? O que estava acontecendo na cidade, no país, no mundo, naquele momento? Por que aquela construção foi feita dessa forma, né? Então, a pesquisa histórica a gente coleta toda a documentação existente, né? Documentos, fotografias, registros e, inclusive, a história falada, aquela história em que não está documentada em lugar nenhum, mas o filho do dono sabe que o dono mandou construir por isso, por isso, por isso, e aí o construtor fez isso e ele não queria, mandou desfazer, e aí construiu aquilo lá. Aí depois, 30 anos depois, foi vendida, e aí o outro dono fez um acréscimo e depois tirou e depois voltou a construir. Todas essas registros, inclusive falados, né, que não tem registro histórico, escrito ou fotográfico, mas falado, tudo isso deve estar constando nessa pesquisa histórica, tá? Então, a pesquisa histórica é a história da edificação do momento do projeto até o dia de hoje. E essa história, muitas vezes, ela requer a história da cidade inteira, tá? Só complementar, Cláudia, essa parte. Fala. Às vezes, quando a gente vai fazer uma pesquisa histórica, talvez vocês não, né? Tá, para que eu vou levantar a história toda do bem, né? A gente trabalhou numa edificação aqui em Pelotas, que hoje ela é a sede de uma escola municipal ou estadual, eu acho estadual, talvez. É a Escola Queiroz, não sei se sabes, Cláudia, ali perto da catedral. Ah, sim. Uma casa bem grande, bem bonita. Sim, linda. O que acontece? Quando a gente começou a trabalhar com essa escola, a gente começou a tentar fazer uma cronologia desse edifício, né? E aí, o que acontece? Em certo momento, esse edifício ele foi erguido para ser a casa de uma pessoa importante da sociedade aqui da cidade de Pelotas, né? Que era o doutor Miguel Barcelos. Inclusive, a rua onde essa escola, onde esse edifício se localiza, tem o nome dele, Rua Miguel Barcelos. Então, aquela casa era a casa do Miguel Barcelos, né? Então, era uma grande casa, uma casa imponente, né? Através da cronologia de fotos, de relatos, de história da cidade, hoje ela é uma casa que ela tem platibanda, né? Através da cronologia de imagens, a gente conseguiu detectar que, em certo momento, ela não tinha platibanda, né? E aí a gente começa a detectar assim, né? Bom, a platibanda surgiu, mais ou menos pelo que a gente conseguiu detectar, depois de certa legislação que exige o uso de platibandas, né? Ah, então legal. Então a gente começa a ver o quanto as edificações também vão passando por mudanças, além dos usos, né, por mudanças impostas pelas legislações, né? Depois, em certo momento, ela foi ainda residência, mas abrigou outra família, né? E esta outra família tem fotografias, né, e que aparecem nos registros e a gente consegue entender, através de fotografias da família, a gente conseguia ler a materialidade da casa. Então, assim, era uma foto de família, de todo mundo sentadinho, aquelas fotos bem tradicionais de família, e lá no fundo a gente conseguia ler as esquadrias, a gente conseguia ver como é que era a conformação mais ou menos do pátio interno dessa casa. Então, tudo isso acontecia, né? E depois, em certo momento da história, que a gente não sabe muito bem quando, a gente tem a instalação de uma escola neste edifício, né? E aí, quando a escola se estabelece ali, tem uma série de modificações que a escola intervém no edifício para funcionamento de uma escola.
E a gente vê o quanto essas intervenções foram, de certa maneira, assim, prejudicaram a materialidade do bem, porque a gente vê que tem planos de escaiolas que eram completos e que no lugar tem uma porta que foi aberta, mais contemporânea. A gente vê planos que foram fechados. E através dos registros que a própria direção da escola tinha, a gente conseguiu detectar que no pátio central daquela casa, por exemplo, tinha uma fonte de água, né? Em certo momento, a gente ia lá no pátio, não tinha fonte nenhuma, né? Então, às vezes os registros, olhem de quantas fontes a gente colheu registros, né? Fotos da cidade, fotos de família, as fotos que a própria escola tinha. Então, às vezes, através dessa série de registros, a gente vai detectando e vai fazendo essa cronologia da materialidade do bem, né? Que quando a gente vai chegar na parte de etapa do projeto, o projeto vai levar isso em consideração, certo? Não sei se ajudou o exemplo. Foi perfeito, é isso mesmo. É como se a gente fosse detetives, né? Que vai conseguindo, então, fatos aqui, fatos ali, né? E provas, né? E aí a gente vai costurando, então, a história dessa edificação. E isso, pessoal, isso fica para a prosperidade, né? Então, daqui a 100 anos, quando forem fazer um novo restauro, né, uma manutenção, uma intervenção ali, eles já têm todo esse histórico, né, que hoje a gente precisou ficar costurando para conseguir. Com certeza, a partir desse momento que se faz tudo isso, vai ser muito mais fácil para os próximos, né, fazerem as próximas intervenções, né. Bom, depois da pesquisa histórica, então, a gente começa com o levantamento físico, né. Primeiro a gente faz uma análise tipológica, né? A gente identifica os materiais e o sistema constitutivo, né? E também a gente faz prospecções, né? O que são prospecções? São essas análises por exemplo, isso aqui a gente colocar aqui um exemplo de pintura, né? Vocês veem que aqui tem uma pintura rosa, depois uma verde, depois outra rosa, uma azul e uma vermelha. Isso é uma prospecção de pinturas. Nós chegamos lá na última, como é que a gente sabe que é a última? Isso aqui, a gente deu sorte que aqui a gente conseguiu uma já pronta praticamente, né? Mas isso se faz inclusive com bisturi, né? A gente vai raspando a pintura e tirando os pedacinhos, então como seria uma prospecção feita aqui dessa pintura? Tiraríamos um pedaço dessa pintura rosa primeira aqui, né? Tira, classifica, coloca, cola ela num papel e classifica mais ou menos a data, né? Depois tira essa do verde aqui, tira um pedacinho ou raspa um pouco, cola e coloca lá a identificação. Depois mais uma, até que a gente raspa com bisturi e não tem mais nada, a gente chega na argamassa. Se a gente chega na argamassa, a gente se dá conta, então, aqui provavelmente a pintura original foi uma pintura begezinha lá no último, né? E aí se faz todo um estudo de colorometria, né? Então se envia, hoje em dia se envia para Minas Gerais e Salvador, para que os laboratórios identifiquem de que forma era feito, então, essa pigmentação dessas tintas, né? O nosso sonho é termos isso aqui em Jaguarão, no nosso laboratório, né? Que a gente consiga fazer esse tipo de prospecção aqui, para a região sul, né? Pode passar. Depois, então, o primeiro ponto, então, é a identificação, né? Tanto os dados históricos como os físicos, e o segundo passo é o diagnóstico. Então, a gente mapeia danos, né? Ali não são dados, são danos. O que a gente faz? A gente faz análise do estado de conservação e a realização de ensaios e testes. Então, mapeamento de danos, ele mapeia tudo o que está danificando a nossa edificação, né? Então, a gente vai dizer que essa mancha que vai aparecer ali, a gente vai fotografar e vai dizer, é uma mancha de umidade
ascendente, né, devido a, sei lá, a umidade do solo, né, a outra mancha em cima, perto do telhado, é devido a uma goteira que existia lá na telha, o dano aqui dessa madeira é devido ao cupim, e dessa outra é devido à umidade, por aí vai. Então, é o mapeamento dos danos. A gente analisa qual é o estado de conservação. E aí faz aquela realização de ensaios e testes, né? Para conhecer, por exemplo, caracterização de argamassa que vocês fizeram com o professor Eliezer e com o professor Danilo, é uma desses ensaios, né? Para a gente poder saber de que forma foi feita essa argamassa, ou essa pintura, né, ou, enfim, de que materiais eram feitos e que materiais eu posso utilizar para não danificar e sim auxiliar na manutenção dessa argamassa ou dessa parede, ou enfim. Alguma dúvida? Tá dando para entender, pessoal? Sim. Show. Pode Eu tô achando passar. pouca participação. O restante da turma tá aí? Estão aí? Sim, inclusive que eu ia falar, mais, acho que toda a turma, além de mim, talvez, e a Bibiana, que era organizadora do projeto da Gincana, que foram os únicos que talvez viram esse negócio do Danilo. Eu não sei se seria interessante talvez pegar com o Danilo para mostrar, para ver se tem essa possibilidade. Foram até o final, né? Sim. Isso não está no Moodle, essa aula? No Moodle das argamassas? Tá na Gincana, só que aí eu não sei se tá, eu não lembro, eu acho que deve estar no canal YouTube. Eu vou talvez ver se eu acho aqui e já envio qualquer coisa aqui. Sim, sim, acredito que esteja. Mas eu solicito o vídeo para o professor e posso colocar aqui em Projeto 2 esse vídeo. Ficam nas duas disciplinas. Certo? Quer falar alguma coisa? Temos que arrumar ali o danos em vez de dados. É verdade. Quer falar alguma coisa a respeito disso, Pois. Fran? Oi, tá me ouvindo? Sim, sim, Ah, tá. Mas senão acho que eu vou me atrapalhar aqui. tá bem. Então, assim, a gente precisa, então, pessoal, conhecer, né, a edificação através de vistorias e levantamentos, e essa vistoria e levantamento, ela precisa ser representada graficamente, né, tanto através de desenhos como através de fotos, né. Então, como é que a gente faz esse levantamento físico? Através de levantamento cadastral, né, a gente cadastra, então, os dados, levantamento plano e altimétrico, documentação fotográfica e identificação dos elementos artísticos integrados, né? Acho que vamos ir mais rápido, porque senão vamos... O que significa levantamento cadastral? É o desenho, né? É o levantamento para poder fazer as plantas, planta de situação, localização, cobertura, planta baixa, corte, fachada, né? Tudo isso faz parte do levantamento cadastral. Qual é a importância desse levantamento, né? A gente, é o que eu falei, é o resgate do patrimônio, né? O testemunho iconográfico que vai ficar para a prosperidade, né? Então, assim, ó, sobre todos esses dados vai ser estabelecida uma proposta de intervenção. Então, assim, daqui a 100 anos, quando disserem por que será que eles utilizaram esse tipo de viga aqui, que não tem nada a ver com o original? Bom, vai estar lá dito, estava caindo, tivemos que estabilizar, e para que vocês vejam que essa viga não foi feita no tempo original, e sim foi feita em 2021, fizemos essa viga dessa forma. Então, é um testemunho que fica para a prosperidade, para as várias gerações futuras, né? E a exatidão das medidas, pessoal, é crucial na hora do levantamento, porque Pessoal, na hora que a gente for desenhar, pode falar. Pessoal, para vocês terem uma noção, quando a gente faz um levantamento físico ou um levantamento cadastral, como se chama aqui, né, de uma edificação histórica, nós estamos produzindo documento, nós estamos produzindo uma documentação como profissionais. Então,
No meu mestrado, eu trabalho num núcleo lá da Faculdade de Arquitetura que trabalha com essa parte de edificações históricas. Eles têm um trabalho de mais de 30 anos, tá? Levantando edificações históricas, fazendo registros, né? E para vocês terem noção, pessoal, eles têm, por exemplo, eles têm registros de edificações lá que não existem mais, que já foram demolidas por X ou Y motivos. Eles têm registros de edificações que acabaram pegando fogo e, enfim, viraram ruínas. Eles têm registros de edificações que foram severamente alteradas, né, depois de certo tempo, por brechas na legislação. Então, eles têm registros da originalidade de certos bens. Então, o que acontece? Aqui, este núcleo, por concentrar esse monte de documentação, acaba sendo uma fonte de pesquisa importantíssima, né, para a história da arquitetura, não só aqui de Pelotas, mas de várias cidades da região, né. Então, eles têm registros de Jaguarão, alguns eu vou mostrar aqui, né, eles têm registros da cidade do Herval, da cidade de Arroio Grande, que eles trabalharam, né. Então, além da arquitetura aqui da cidade, esse núcleo trabalhou em outros lugares e tem todos esses registros. Então, é uma fonte de pesquisa. Então, quando a gente produz esse tipo de material, nós temos que ter consciência da importância daquilo que a gente está produzindo, daquilo que a gente está registrando, certo? Então, é uma coisa muito certo? É algo super importante que fica para as próximas gerações, né? Vamos passar. Então, assim, o que eu preciso para fazer um levantamento cadastral, né? Prancheta, desempena, prumo, lapiseiras, trenas, escala dobrável, mangueira de plástico, nível de bolha, todo o material que eu conseguir para fazer com que eu tire, faça um levantamento o mais correto possível, a gente deve utilizar. O básico, então, é uma régua, né? Uma régua graduada para ajudar no nivelamento, mangueira de plástico, desempeno e esquadro de madeira. Vocês sabem utilizar, sabe a questão da mangueira, né? Já aprenderam com os professores, né? Nivelamento. E também a gente utiliza o nível de bolha, né? O prumo de face, o prumo de centro, papel milimetrado, enfim. Tá, além dos teodolitos, né? E vários outros aparelhos que ajudam a encontrar ângulos, distâncias, né? Enfim. Então, assim, o que eu preciso, como é que precisam ser feitas, né, essa coleta de medidas, tá? Ela sempre tem que ser cumulativa, tá? Cumulativa, obtida de uma só treinada, isso nós vamos mostrar no vídeo, tá? Eu já falei para vocês em projeto 1 sobre isso. Ao invés de eu medir até a janela, dobro a trena e anoto, aí meço da janela até a porta, dobro a trena e meço, aí depois estendo da porta até a outra porta, e por aí vai. A gente não, a gente coloca numa parede e puxa a trena até a outra parede, até o final, e vai acumulando, então, essas medidas. Nós vamos mostrar agora isso em vídeo, tá? Cada espaço a ser medido, ele tem que ter no mínimo 2 diagonais de amarração, para a gente fazer a questão da triangulação, né? E essas medidas sempre têm que ser somadas da mesma altura, gente. A gente não pode pegar uma medida no chão, outra no metade da coisa, outra na outra altura. Sempre precisa ser na mesma altura. Por quê? Porque as paredes elas podem estar empenadas, elas podem estar tortas. Então, a gente precisa pelo menos que seja na mesma altura nas 4 paredes. Podem fazer até várias medições de alturas diferentes, mas sempre, por exemplo, eu vou medir bem acima, depois no meio, depois no final, para eu ter a noção de quanto eu tenho de desnível ou de inclinação da minha parede, tá? Mas é importante que a altura das paredes seja sempre
iguais de uma forma, por exemplo, tirei lá em cima, na mesma altura, as 4 paredes, depois no meio, a mesma altura nas 4 paredes, depois no chão, na mesma altura, entenderam? Pode passar. Outra coisa é assim, marcação imediata dos dados para a prancheta e da prancheta para o digital. Não façam agora o levantamento e daqui a um mês vão passar para o computador. Vocês esqueceram a metade, tá? Então, assim, tirou medida, chega em casa e passa para o computador, tá? Organização de checklist de dúvidas. Então, assim, a gente tira as medidas, quando vai passar, a gente esquece, por exemplo, no nosso caso aqui, esquecemos de uma espessura de parede. Pá, não tenho espessura de parede, vou ter que voltar lá. O que eu faço? Falta espessura de parede de tal parede. Ah, fui desenhar tal janela e esqueci de medir a espessura do vidro do meio, lá, a largura do vidro, então coloca, medir largura do vidro da janela tal. E aí tu faz uma lista para quando tu voltar para aquela medição de novo, tu não esquece de nenhum dos dados, porque se tu não anota, tu chega lá, tu mede algumas coisas, depois tu esqueceu o que tu precisava saber. Aí tu tem que voltar uma terceira vez, tá? Isso no escritório lá acontecia muito com os estagiários, assim, a gente pedia para o estagiário ir lá e conferir, e ele esquecia, não tinha anotado, né? Então, ou acontecer assim da gente falar, anotar e ele não entender a letra, né? Então, a gente tinha que voltar uma terceira, uma quarta, uma quinta vez. E geralmente, pessoal, esses levantamentos, muitas vezes eles são feitos em outra cidade. No nosso caso aqui, nós estávamos em Pelotas, fomos a Jaguarão para fazer a medição, voltamos aqui. Se deu errado, temos que voltar de novo a Jaguarão. Muitas das vezes era pessoal de Porto Alegre medido em São Lourenço, então tem que ter muito cuidado nesse levantamento, anotar todo, para que cada visita seja super bem aproveitada. Porque muitas vezes, para entrar nessas casas, tu tem que ir lá, conseguir a chave com fulano de tal. Para conseguir a chave, tem que ter autorização do outro ciclano, que precisa do não sei, é toda uma rede de movimentação de pessoas que precisa ser muito bem aproveitado o momento que tu está lá dentro, tá? Para não deixar esquecer, não esquecer de nada, aproveitar, tirar o máximo de dúvidas possíveis para não precisar ir de novo, tá? E o desenho final, então, em CAD, ou algum programa similar, né? Ou também, muitas vezes, a gente faz o seguinte, a gente fez, imprimiu e leva um papel translúcido, né? Para evitar variações dimensionais do suporte. Muitas vezes a gente usa, tu vai fazendo isso hoje em dia não tanto, né, mas tu desenhava e depois levava o papel translúcido em cima para marcar, então, o que faltou, né, então tu desenha em cima do que já foi impresso. Pode passar. E aqui, assim, existe isso aqui só para mostrarem, pessoal, que existem muitos aplicativos no celular que te ajudam a encontrar erros, né? O que acontece? Tu tira as medidas e tu vai para o computador, as medidas não fecham. Então, tem que voltar, medir de novo até fechar. Então, isso aqui, nesse computador, com esse aplicativo, tu coloca as medidas que tu fez o levantamento e o aplicativo já vai te dizer se tem um erro ou não. E qual é o erro, qual é a diagonal que pode ter erro, enfim. É bem interessante esse aplicativo aqui. Pode passar. E assim como esse, tem vários, né? Só um exemplo para vocês saberem que isso existe e que podem utilizar esse tipo de ferramenta também, tá? Então, as medidas, é um levantamento cadastral de precisão, a precisão é muito importante, né? Devem ser tomadas, então, as medidas na mesma altura, tá?
o procedimento preliminar de levantamento, né, ele tem que ser nivelado e marcado em todas as passagens de portas, as escadas de acesso, pavimentos superiores e inferiores. Tudo isso facilita a obtenção de medidas de uma mesma altura para evitar erros de fechamento de desenho. Tudo isso são cuidados que a gente deve ter para que o desenho feche direitinho, a gente não tenha que voltar lá 1000 vezes. Pode passar. Então, assim, o que precisa, né, para o levantamento cadastral de precisão? Desenhar a geometria do espaço levantado, então tu vai com teu desenho de preferência milimetrado, né, e tu desenha a tua parede, o teu, né, onde tem uma porta, né, faz um desenho, sempre colocar portas, janelas, né, projeções de vigas e qualquer outro elemento relevante tu já vai colocar ali, né. Indicar a soleira ou a mudança de níveis nas portas, nomear os vértices, né, cada vértice da sala, A, B, C, D, E, e listar as diagonais ao lado de cada documento. Então, tu lista e tu sabe que a diagonal AE mede tanto, a CF mede tanto e por aí vai, tá? É Deixa eu só importante... complementar. Por que a gente mede diagonais, pessoal? Se puderem olhar aqui para a minha câmera, né? Às vezes, essas casas antigas, elas não estão no esquadro, certo? Às vezes, quando a gente olha a planta delas, elas são completamente tortas. E isso não acontece nenhuma nem duas, mas muitas vezes. Muitas vezes. Então, por este motivo, é muito importante que a gente meça as diagonais, certo? Minimamente, a gente tem que ter 2 diagonais no ambiente, no mínimo, tá? De preferência. Claro, vai acontecer algumas situações que às vezes a gente não consegue medir alguma diagonal, mas de preferência que a gente meça no mínimo 2. Aqui nesse exemplo que a gente está olhando, ó, a gente vê aqui as diagonais onde a pessoa está traçando. Então, ela fez 1, 2, 3, ela fez 4 diagonais para esse ambiente, tá? Melhor para essa pessoa, porque ela vai ter mais precisão no levantamento dela, certo? Agora, no próximo slide, a gente vai ver como é que a gente traça as diagonais, e eu vou tentar mostrar para vocês num videozinho rápido como é que a gente desenha com as diagonais. Então, o que acontece? Quando a gente vai trabalhar com edificações históricas, as plantas, elas vêm cotadas com as dimensões dos elementos das paredes e vêm com as cotas das diagonais. Isso faz parte do desenho, certo? Queremos que vocês entendam isso e se acostumem com isso. A gente não quer que vocês vão trabalhar, sabe-se lá onde no futuro, e aparece um desenho com diagonais, e vocês disseram, mas eu nunca vi isso. Vendo aqui na aula com a gente. Pode falar. Eu tenho uma dúvida de que forma isso nos ajuda, porque eu entendo, eu vi que tem um monte de diagonal no desenho, mas ele vai nos ajudar, mas de que forma ele vai nos ajudar a entender melhor? Agora, a professora, no outro slide, ela vai explicar melhor isso aí, tá? Peraí, só. Outra coisa também que a gente tem que anotar é, por exemplo, janela, vocês têm que medir a altura da janela, o peitoril, a verga, a largura, né? O tamanho dos postigos, enfim, todo o detalhe da janela que vocês conseguirem, vocês têm que desenhar. Indicar o pé direito no meio do espaço, né? Indicar junto à porta possíveis variações de nível entre o lado A e o lado B, enfim, tá? Pode passar. E o ideal sempre, pessoal, é que essa medição seja feita por 3 pessoas, tá? 2 pessoas medem e uma anota, né? Faz as anotações, né? Anotar material, esquadria, estado de conservação, condições ambientais, fazer as fotografias, né? Fazer o croquis, sempre anotar de onde foi tirado tal foto, né? Então, no croquis já analisa foto 1, foto 2, foto 3, né? Tudo isso é a terceira pessoa que faz, tá? E aí, pessoal, no nosso caso, as 3, né? A gente queria uma 4ª pessoa, mas não tinha. As 3 pessoas que foram fazer o levantamento, nós 3, né? Então, se possível, claro, uma 4ª pessoa sempre ajuda, né? Mas 3 pessoas é o suficiente para fazer esse tipo de levantamento, tá? Exato.
E aí, qual é a sequência metodológica, tá? Reconhecimento preliminar, cobertura fotográfica preliminar, então a gente chega e a gente faz, vocês vão ver que a gente primeiro chegou e fez uma filmagem, né? Fizemos um filme geral de toda, e aí depois a gente tira fotos gerais, e depois dessa foto geral, por exemplo, a fachada, tira uma geral da fachada. Depois tu vai tirando dos detalhamentos, né? E depois tu vai mapeando patologias e por aí vai. Tem várias fotos que a gente precisa tirar de um mesmo elemento, tá? Elaboração de croquis. Então, tu faz o reconhecimento preliminar, tira as fotos importantes, elabora um croquis, né? Você sabe o que é croquis, né? Um desenho esquemático da forma da edificação, levantamento das medidas, graficação do levantamento, organização do checklist com as dúvidas, complementação e correção do levantamento e o desenho final. Então, tu faz o primeiro desenho, ficam dúvidas, porque sempre ficam dúvidas, volta lá, checklist das dúvidas, complementa o desenho, corrige depois o desenho final. Quais são as medidas, né? Como é que deve ser essas medidas? Sempre cumulativa, medir no mínimo 2 diagonais de amarração por triangulação e medidas tomadas na mesma altura. Esses são os cuidados que vocês precisam ter nas medidas, tá? E agora, então, a professora vai falar aqui, vai mostrar para vocês a questão, essa pergunta que tu fizeste, Daniel, no que isso nos ajuda? Por que fazer isso, né? Então, aqui tem um exemplinho de uma edificação histórica que está sendo levantada, né? Então, aqui, ó, pessoal, é um exemplo de cota cumulativa. Observem aqui o meu mouse, né? Então, essa cota aqui foi medida pelo lado da rua, provavelmente, né? Então, a cota cumulativa, o número, a dimensão da cota, geralmente a gente não coloca aqui no centro, né? Então, na hora de fazer o levantamento lá em loco, a gente vai mostrar para vocês, a gente tirou cotas cumulativas. Então, a cota cumulativa, o tamanho da dimensão vai sempre junto do tique, que a gente chama, né? Que é essa linha vertical, né? Que cruza a linha de cota. Então, aqui, a cota cumulativa, ela começa em 0, depois ela avança até certo ponto e ela cota o quanto a trena média aqui. É uma mesma trenada, como a gente chama, certo? E conforme ela vai avançando, ela vai medindo o tamanho que está na cota, certo? Depois, aqui a gente tem as diagonais, então aqui foram feitas 3 diagonais, né? É isso? Sim. Né? O que acontece? Pensem, né, pessoal, essa sala aqui, nesse exemplo, é uma sala bem irregular, né? Seria difícil, em loco, em campo, a gente medir esses ângulos aqui, né? Então, para isso, a gente usa... Vamos ver se funciona isso aqui. Aí, o que acontece, pessoal? Esse slide aqui, ele tá cheio desses botõezinhos de clique aqui. Ué, por que isso não funciona? Tu tem que clicar junto com o Alt. Não. É com Ctrl. Ctrl. Ah, é Ctrl. Desculpa, Ctrl, clique. Tá, mas enfim, o que ele vai abrir? Ele vai abrir... Peraí, deixa eu ver aqui. Eu acho que tu abre o... Peraí, abrir hiperlink, ele vai abrir. Ó, então aqui, me digam se vocês escutam dessa maneira, senão eu vou ter que mandar o vídeo, cada um assiste no seu computador e a gente continua, tá? Esse aqui, o que é? É um vídeo complementar explicando como é que a gente pega as medidas da triangulação que a gente tirou lá em loco, em campo, e como é que a gente passa limpo no computador. É isso que esse vídeo está explicando. Me digam se vocês escutam. Se já começou a falar, não, mas é porque tá numa tela inteira. A tela inteira não passa som. Tem que ser uma janela ou uma guia. Tem que ser uma janela ou uma guia. Tá, então De preferência, uma guia. Uma guia, ela funciona melhor pro vídeo. De repente, tu abre só o vídeo numa guia. Não precisa ser o vídeo linkado. Mas é que aí eu vou ter que ficar trocando de guia para o PowerPoint, do PowerPoint para guia. Não, é só nesse... Os outros não. Tá. Me digam se escutam. Não. Não? Tá, então eu vou fazer assim, eu vou mandar aqui no chat para vocês. A gente
assiste, e quando a gente terminar de assistir, são 5 minutinhos. Vocês coloquem aqui no chat, terminei, daí a gente retoma aqui a aula, tá, pessoal? Pode ser assim? Vou colocar aqui no chat, então, o link desse vídeo do método de levantamento por triangulação. Vamos todos assistir, então. Eu não tô vendo a tela. Christian, eu coloquei o vídeo aqui no chat, eu pedi que cada um assista no seu computador individual e quando terminar, avise aqui no chat. Terminei de assistir, são 5 minutinhos, tá? Tá bem, obrigado.
Ótimo. Show, né? Terminaram. Entenderam, pessoal? O que acharam? Show de bola, né? Diferente de um levantamento tradicional, né? Daniel, ajudou a esclarecer? Tô olhando pela segunda vez para tentar entender melhor ainda, porque eu entendi, mas acho que eu não peguei tudo. Mas é normal, isso aí a gente vai, na medida que vai fazendo e elaborando, a gente vai assimilando mais o conhecimento, né? A gente Mas Agora eu peguei o último ponto que faltava, pronto. Agora a gente vai botar esse PowerPoint com esses linkzinhos lá no material de vocês. Vocês podem baixar para ter para os arquivos da vida de vocês, né, profissional. Então, guardem, que se vocês quiserem reassistir em outro momento, tá? É possível. Então, assim a gente faz um método de triangulação. Então, todos os ambientes têm que ter triangulação, tem que ter as diagonais medidas para que a gente desenhe dessa maneira. Olhem, agora digam para nós, hein? No semestre tradicional, vocês fariam um levantamento e nós cobraríamos a triangulação. Olhem que nada que a gente ajudou vocês não acham? Olhem a trabalheira que ia dar isso aí. A gente deu o levantamento pronto, certo? Então, vamos ver o próximo aqui. Aqui, pessoal, a primeira imagem está demonstrando, então, um método, né, de levantamento de alguns detalhes de uma edificação histórica, né? Então, por exemplo, a base de uma pilastra, né? Então, a gente tenta medir todos esses elementos em loco, em campo. A gente faz um croquis, um desenho rápido e vai medindo em campo, para que a gente possa passar limpo no AutoCAD depois, ou no software que a gente for usar, para que a gente tenha um desenho fidedigno com a realidade, tá? E aqui, ó, é uma outra imagem explicando um pouco sobre por que a gente tem que tirar as medidas sempre da mesma altura. Por quê? Porque essas edificações, além delas serem tortas em planta, às vezes elas são tortas, a própria parede é torta, às vezes cai para um lado, às vezes cai para o outro, às vezes elas estão abrindo, às vezes elas estão fechando. Então, a gente tem que buscar tirar as medidas sempre de uma mesma altura, por causa deste tipo de diferença aqui, ó. Se eu tirar a 1 metro de altura, ela tem uma medida. Se eu tirar a 10 centímetros de altura, ela tem outra, né? Então, por este tipo aqui de situação que a gente tem que tirar sempre as cotas da mesma altura, né? Cláudia, pode ir. Tá bem. Então, assim, o reconhecimento preliminar até do monumento para ter uma avaliação das dificuldades de acesso e da necessidade de contar com o apoio de pessoal auxiliar, ou seja, eu tenho que ir lá e ver quantas pessoas eu vou precisar para fazer o levantamento daquilo, né? Além daquela equipe básica, tem que ser, né, o que a gente falou, no mínimo 3, a gente precisa, muitas vezes, de muito mais pessoas. Um prédio grande, só 3 pessoas, leva muito tempo, né? E além das 3 demais pessoas para auxiliar a identificação de quais são os equipamentos que podem facilitar o trabalho, né? Escada, andaime, material de segurança, né? Tipos de trena, teodolito, né? Para uma casa como a que a gente foi, não vamos precisar de teodolito, né? Para ver os níveis, né? Mas para um conjunto arquitetônico ou para uma casa maior, a gente vai precisar de cada vez mais equipamentos que nos auxiliem a fazer esse cadastro o mais real possível, certo? Aqui, qual é o vídeo? Tu tá sem microfone, Fran. Este primeiro vídeo é o vídeo que a gente já viu na aula passada, mas está aqui se vocês quiserem revisitar, que é aquele primeiro reconhecimento que a gente andou, a professora Cláudia foi filmando e andou por todos os ambientes da casa, certo? Então, este primeiro vídeo é aquele vídeo que a gente já viu, né, na aula passada, se quiserem estar aqui para olhar de novo. Né? Vou passar aqui os slides. Aqui a cobertura fotográfica, né? Então, o que é interessante? Quando a gente vai fazer uma cobertura fotográfica, né, para registro, para documentação, o ideal é que a gente faça essa cobertura fotográfica sempre marcando todos os ângulos das fotos, né? Então, por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo de uma edificação levantada em Jaguarão, tá? Foi
foi levantada por essas pessoas aqui, Aline, Caio, Clarissa, Gregório e Marina, no ano de 2013, tá? Reconhecem essa edificação? Sabe onde é? É na 15 ali, não é? É na 15 ali. Não? Eu não acho sei. que é na 15, perto do tabelionato, onde era o tabelionato. Do lado, É perto da exatamente. Nutrifarma também. Isso. Que a Nutrifarma está na 27 e atrás, na rua de trás. Isso mesmo. Então, essa é a casa. E aí, o que aconteceu? Eles foram lá, né, e fotografaram a casa e botaram nas pranchas do levantamento cadastral deles, tem, além do levantamento físico, né, tem todas as fotos, tem todas essas fotos marcadas. Então, tem que ter essa marcação das fotos. Como é que eles fizeram? Ó, a gente usa esse símbolo aqui, que lembra um olhinho, né, e a gente marca com números ou com letras, né? E aqui, no caso, eu trouxe só 2 das diversas fotos que eles tiraram, né? Então, por exemplo, eu sei que a foto T, ela foi tirada bem de frente da edificação, e a marcação aqui tem que corresponder com a foto, né? Então, essa é a foto T. E eu sei que a foto U é uma foto mais em diagonal, né? Então, aqui uma foto mais em diagonal que essas pessoas tiraram, né? E todas as demais fotos têm que estar marcadas, né? Esse é o ideal, né? Depois que a gente faz, então, essa parte de levantamento fotográfico, essa parte de reconhecimento, né? A gente, dentro do canteiro, dentro da edificação, a gente começa com um pequeno croquis. A gente faz um croquis, se for uma casa pequena, a gente faz um croquis da casa toda, né? Aqui, para fins de didática, para explicar para vocês e para conseguir fazer as imagens da aula, a gente demonstrou o levantamento de uma peça, né? Com maior zoom, digamos assim. Porque então, geralmente, pessoal, a gente faz assim, a gente pega e faz o croquis da casa inteira, tá? E pode botar número, peça 1, peça 2, peça 2, aí depois peça 1, e aí tu faz isso que a gente fez, tá? Então a gente vai pegando das peças separadas para depois juntar todos. Primeiro o croquis da casa inteira para ter a noção de como é, e aí depois peça por peça. Exato. Certo? Então aqui, esse croquis está demonstrando isso, né? E aí, esse nosso levantamento, né, ele vai usar todos aqueles materiais que a gente, né, sempre que possível, tantos quantos a gente puder, né, trenas, escalas, aparelhos. Então, esse primeiro vídeo aqui, se vocês quiserem clicar para olhar depois, eu estou mostrando como é que a gente usa a trena eletrônica, né? O que eu alerto, né? Para esse tipo de levantamento, o que é mais interessante? Eu recomendo que a trena eletrônica ela seja uma trena auxiliar, ela seja aquela trena para medir tamanhos e espessuras que vocês têm mais dificuldade. Deem preferência sempre para as trenas rígidas, né? Então, não sei, achas que tem que mostrar esse vídeo aqui? Cláudia, acho que não, né? Não é o da trena contínua? É da trena eletrônica esse. Eu acho. Vou mostrar. A gente tem ainda 1 hora. Tá. Isso aqui é só para vocês conhecerem, né? Ah, tá. Não tem som, né? Não tem som, né? É que eu tenho esse problema se eu ficar mostrando, mas é só para vocês verem o que tem nesse vídeo. A gente tem uma pequena explicação e eu estou falando como é que a gente usa a trena eletrônica, né? Exatamente. Então, uma das aplicações mais fundamentais dela, que são coisas que a gente não alcança. Por exemplo, a medição de um pé direito, né? Então, aqui aqui a gente está mostrando como é que a gente faz essa utilização, ó. Ali ela tem um laser, né, uma luzinha, a gente põe ela no chão, né, e tira a medida. Ó, aí no final eu mostro a medida do pé direito, 2,86. Né? Depois vocês assistem com mais calma. Tá. Mas é isso, acho que é um vídeo mais básico, né? Uhum. Pessoal, a gente começa então esses passos a passos, né? Então a gente desenhou um croquis simplificado aqui do ambiente que a gente vai levantar. E a gente já desenhou aqui a primeira linha de cota, né? Que vai ser uma cota acumulada. Né? Então, aqui a gente falou, né? Recomenda-se a gente fazer um croquis da casa toda, quando uma edificação pequena, tal como essa, né? Mas para esse exercício, então, a gente está demonstrando aqui um ambiente, né? Então,
A gente desenha ele, faz o croquis, coloca as janelas, coloca as portas, coloca o sentido de abertura das portas, né? E aí a gente começa a fazer a medição, né? Então, a gente tem alguns cuidados. Pode falar, Cláudia. Que muitas vezes, nós não chegamos a fazer, mas muitas vezes se pode usar, inclusive, aquele nível, né, de bolha no meio da trena, para deixar ela nivelada, né? Não, aqui não é o caso, porque não é tão grande, né? E não é tão desnivelado também, né? Exato. Esse primeiro vídeo está mostrando como é que a gente faz, ó. Então, a gente tem ali o croquis, a gente puxa a trena, ó. Aí a gente está acertando ela. Cuidado para não abaular, tem barriga para cima, tem barriga para baixo, tem que deixar retinho. Ó, aí a professora Letícia vem para mostrar as medidas, ó. A janela começa em 73 centímetros, a janela termina na medida de 1,73, mais ou menos, né? E lá o final da parede está na medida de 13,52, mais ou menos, né? Então, essas medidas vão vir aqui para o nosso croquis, ó. 0,73, 1,73, 13,52. Entenderam essa parte, pessoal? Como é que são as cotas acumuladas? Onde é que é? Não, o número da cota não é no meio da linha, é aqui no ponto onde a gente está medindo, onde tem o tique. Outros cuidados que a gente recomenda, né? Fazer as anotações sempre no mesmo sentido da folha. Então, evitar ficar girando a folha conforme se toma as medidas, né? Para quê? Para que quando eu chegue no meu escritório, quando eu for passar para o AutoCAD, a pessoa que for passar esse levantamento a limpo, não tenha que ficar cada hora girando a folha para um lado. Então, tentar tirar as medidas e anotar sempre no mesmo sentido. Acho que esse primeiro vídeo, então, aqui, eu acho que é o registro dos... Ah, aqui é o registro, né? Então, a Letícia anotando aqui, ó, essas medidas, né? 73, 1,73, né? 52. Então, é isso. Depois, então, vocês viram que ela anotou ali no meio. Depois a gente faz as contas e coloca onde tem que ser a medida dela mesma. Na hora de cotar, depois vocês não vão cotar acumulada, né? Vocês vão cotar... Podem cotar as duas, né? Muitas vezes se coloca a acumulada e depois embaixo a cota já separada. Aí depois, então, a gente então medimos a primeira parede, né, com cotas acumuladas. Então, vamos medir as paredes adjacentes, né? Então, o que a gente tem que cuidar? Para trenar na mesma altura, né? Cuidado para não abaular a trena, né? Então, vamos ver aqui o que está mostrando. Então, aqui, ó, eu e a Letícia vamos fazer a parede adjacente. Então, olha o que ela está olhando aqui, ó. Observem esse detalhe. Ela está observando a altura do peitoril da janela, porque foi o ponto de referência que a gente tomou na treinada anterior. Então, dessa maneira que ela vai cotar, ó. Ela olha a altura da peitoril para botar na mesma altura. Então, ela segura ali, eu vou segurar do outro lado, e aí a Cláudia fica falando, tem barriga para cima, tem barriga para baixo, não sei o quê. Né? Sobe mais um pouquinho, desce mais um pouquinho, olha, cuidado da barriga no meio. Ela fica o mais... Porque aí as duas ficam medindo, mas tem que sair para longe para conseguir enxergar o todo e ver aonde tem barriga na trena e corrigir. E tem que olhar de longe para ver se está na mesma altura. A gente pegou ali do peitoril, então todas as medidas tinham que seguir do peitoril. Então, se tu fica muito em cima, tu não consegue enxergar. Alguém tem que sair para longe, dar uns passos bem para trás para ter a visão do todo. Por isso que é ideal, no mínimo, 3 pessoas. Então, a gente tirou, então, as cotas acumuladas e tiramos a cota da parede adjacente, né? Depois, a gente vai tirar as medidas das 2 diagonais desse ambiente. Poderíamos ter tirado mais diagonais, poderíamos ter tirado deste canto em relação à janela, deste canto em relação a outra medida da janela, deste canto em relação às portas, né? Da mesma forma dos outros cantos, né? Então, desse canto em relação à porta, a gente poderia ter tirado inúmeras diagonais nesse ambiente, mas preferimos fazer o básico, que são 2 diagonais.
Então, quando a gente clica aqui, vamos ver, a gente vai tirar, então, a medida das diagonais. Olhem ele de novo. A Letícia está cuidando de novo a altura do peitoril para que a gente tenha a mesma altura, né? Então, olhem ali. Ela mede a mesma altura, coloca a trena ali, né? Eu vou colocar lá no canto. E aí, pra gente tirar essa medida. Então, a Cláudia fala, tem barriga para baixo, estica a trena. Olha, eu vou esticar a trena para a trena ficar bem reta, para não ter para essa trena não ficar abaulada, né? Então, ali a gente tira a medida, né? Às vezes, pessoal, que a gente não fez, mas às vezes a gente mede primeiro a altura, e aí marca ali, e aí depois puxa a trena, né? Ali não precisa porque era pequeno o espaço, a olho conseguia ver, mas muitas vezes a gente tem que marcar a altura da medição, tá? E este aqui, o que é? Vamos ver. Aqui é a outra diagonal, então medimos também a outra diagonal, né? Marca a altura, cuidado para não abalar a trena, né? A Cláudia fica olhando e fica dizendo, puxa para cá, puxa para lá. Ó. A gente registrar as duas diagonais certinho. E ali a gente tira a medida, né? Então, essas medidas vão lá para o nosso croquis, né? Então, as duas diagonais, as paredes adjacentes. O que é ideal? Cotar todas as... Deixa eu voltar. Cotar todas as faces, né? Então, a gente também faria a cota acumulada nessas outras duas paredes, né? A gente pode ter, além das cotas acumuladas, uma cota de uma medida geral, né? Ajuda também, né? Apesar de que é a mesma medida aqui dos 13,52, né? Então, tirar todas as medidas do ambiente, né? E essas diagonais, elas vão aparecer aqui, como eu estou mostrando para vocês, na graficação final do ambiente, né? Então, aquela mesma casa ali da Rua 15 que eu estava mostrando para vocês, é essa aqui, tá? Que foi levantada por essas pessoas aqui, Aline, Caio, Clarissa, Gregório, Marina, né? E aqui eu dei um zoom nesse ambiente para vocês olharem, ó. Então, como é um ambiente que tem um chanfro, um pequeno elemento a 45 graus, eles têm uma diagonal a mais aqui, para, na hora de graficar, conseguir graficar com exatidão a dimensão desse ambiente, né? Observem que aqui, ó, no momento de passar limpo, usa-se as cotas tradicionais, mas com certeza no momento de graficar lá em campo de fazer o croquis lá dentro do edifício, eles utilizaram cotas acumuladas, né, para que dê uma maior precisão no ambiente, né? Não sei se a Cláudia quer comentar alguma coisa. Isso, né? Não, acho que é isso aí. Podemos seguir. Depois a gente tem também a questão das esquadrias, né? Então, como é que a gente faz o levantamento das esquadrias, né? Então, a gente tira uma foto em especial das esquadrias, né? Essas edificações históricas, elas têm muitas vezes esquadrias diferentes, de uma janela para outra, de um ambiente para outro, as portas são diferentes. Então, a gente tira a foto da esquadria, marca onde é que ela é na planta, às vezes a gente vem para o escritório com para nossa casa, né, com tantas fotos que a gente nem sabe mais de onde é que é cada foto. Então, marcar onde é que é, né, e dentro da casa, a gente faz um croquis dessa janela, né, então aqui a gente desenhou esquematicamente como é que ela é. E aí, olha só como é que eu desenho. Eu desenho com uma janela, um postigo aberto e um postigo fechado. Assim que a gente representa. Para a gente tirar as medidas das duas maneiras, dela com os vidros, né, e com essa parte opaca, né. Então, a gente mede tudo isso. E aqui, ó, no videozinho, então, eu estou explicando um pouco isso, como é que a gente tira, como é que a gente faz esse registro, né? Então, o que eu estou falando lá é basicamente o que eu estou falando aqui, a gente tira uma foto, a gente faz um croquis, e aí a gente vem começar a medir, ó. Então, o que a gente vai medir? A gente vai medir qual é a dimensão desse vidro,
eu vou medir qual é a dimensão desses vidros menorzinhos, eu vou medir qual é o tamanho dessa folha, tá? Qual é o tamanho da janela toda, então altura, largura e peitoril. Então, tudo isso a gente vai medindo para ajudar no nosso levantamento depois que a gente vai graficar em casa, certo? Ou no escritório, ou seja, onde for. Tudo bem até aqui, o pessoal? Vocês estão acompanhando? Sim. Não tem dúvida nenhuma? Não, essa parte de medição a gente já trabalhou uma vez no curso com a nossa própria casa. Acho que era desenho, uma coisa assim. Mas não Foi tinha projeto 1. não tinha projeto certas recomendações como está tendo aqui, eu acho, né, Carol? Não tinha o quê? Desculpa, não entendi. Acredito que lá eles não trabalharam certas recomendações especiais que a gente tem com as certificações históricas, não foi? Não, eu acho que eu pelo menos, eu desenhei as diagonais, medi também as janelas, bem assim como tu está explicando. É que eu pedi para eles fazerem em projeto 1 essa medição para eles terem a noção dos espaços e já ia falando. A questão de tirar as cotas acumuladas, tudo isso eu já tinha falado com eles. Tá. Então, seguimos. Então, aqui um exemplo, né, de levantamento de esquadrias, né? Então, por exemplo, também a gente pode usar um recurso, né, de pedir, como a gente faz o levantamento em mais de uma pessoa, então, uma segura a trena, né, nesse elemento, e a outra vem e tira uma foto, né? Para quê? Porque eu vou para casa e eu já tenho aqui a foto com a medida, né? Então, ajuda a gente no momento de passar limpo e de desenhar essa esquadria, né? E aí, aqui a gente tem um exemplo, então, de um levantamento de um detalhamento de esquadrias, né? Então, como é que a gente representa? A gente representa com uma veneziana fechada e com uma veneziana aberta, né? Em vista, para a gente ver como é que ela é fechada, como é que ela é aberta, e a gente representa também em planta, né? Para que a gente faz esse levantamento de esquadrias, né? Esse detalhamento de esquadrias? Quando a gente vai participar de um restauro, então, por vezes, essas esquadrias, elas têm algum tipo de tratamento especial que elas têm que passar. Então, a gente tem que ter um levantamento completo para que quando a gente passe essas informações para outros profissionais, porque pode acontecer bastante a gente trabalhar em grupo, né? Os outros profissionais peguem aquele material e tenham uma informação completa. Certo? Seguimos? Seguimos. E aí, aqui a gente fala um pouco, então, de levantamento de bens integrados. Então, aqui nesse videozinho, a gente fala um pouco de o que acontece? O que são bens integrados? São qualquer bem integrado à arquitetura, né? Que pode ter sido elaborado fora dali, mas é que ele é feito para aquela arquitetura. Então, por exemplo, são exemplos de bens integrados: escaiolas, gradis, trabalhos em cantaria, né? Em pedra, estatuárias, ornamentações de fachada. Tudo isso são elementos que a gente chama de bens integrados. E estes bens integrados, sempre que possível, a gente tem que fazer o registro deles, né? Nessa casa, a gente não tinha muitos bens integrados, mas a gente encontrou alguns ladrilhos ali no pátio que a gente achou interessantes de serem registrados. Então, a gente demonstrou aqui como é que a gente faz um registro adequado destes ladrilhos, né? Então, aqui eu estou explicando essa mesma explicação que eu estou dando para vocês, o que são os bens integrados, né? E aqui a gente está fazendo, então, mostrando como é que a gente vai fazer esse registro. Então, eu vou medir eles e a professora Letícia mostra como é que a gente faz o registro fotográfico. Então, eu coloco a trena, de preferência, né, ao lado do ladrilho, não põe por cima, põe ao lado. E a professora Letícia está explicando que a foto ela tem que ser uma foto o mais ortogonal possível, o mais reta possível, né, bem de cima do ladrilho. A gente tenta não ter manchas de sol e sombra em cima do elemento que a gente está fotografando, né? Por quê, pessoal? A gente, às vezes, tem edificações que a gente tem desenhos de ladrilhos muito interessantes, né? E aí, então, a gente leva essas informações para o escritório para desenhar. Então, por exemplo, aqui ainda aquela casa lá da Rua 15, ela tem, como a gente chama, tapetes de ladrilhos, né? Então, neste caso aqui, a gente teve que, os alunos tiveram que registrar, né,
do meio, de borda e de canto, né? Então, estas fotos ajudam a gente a desenhar esses ladrilhos, né? Aqui são 6 ladrilhos desenhados em cada uma destas amostras, né? Então, a gente desenha dessa maneira. Estes nossos ladrilhos aqui, por causa da vegetação, por ser uma casa que está fechada há muito tempo, a gente não conseguiu fazer registro da paginação deles, né? Até porque eles são variados, né? Mas se faria desta maneira, né? Faz a foto de cada ladrilho e se desenha, no mínimo, o canto, a borda e o miolo. Certo? Vamos passar. Depois, a gente vem para os métodos de levantamento da fachada, né? Então, aqui nesses 2 vídeos, a gente está explicando como é que a gente vai fazer esse levantamento, né? A gente faz um levantamento fotográfico com sobreposição. O que é isso? A gente vai tirar várias fotos da fachada, uma em série da outra, né? Como é que essas fotos devem ser tiradas? A gente tem que procurar tirar elas sempre da mesma direção, na mesma altura, na mesma direção. Então, a pessoa que está com a máquina fotográfica, né, não pode ficar levantando e baixando a máquina, ela tem que tentar tirar sempre na mesma altura, não ficar mexendo. Sempre na mesma distância em relação ao prédio, né? Então, por exemplo, vocês vão ver aqui no vídeo que a Letícia vai fazendo esse levantamento fotográfico, e ela está sempre na mesma distância da casa, ó. Olhem aqui, ela está andando sempre numa linha reta, ela não está se aproximando e se distanciando dessa fachada, certo? Ó, ela dá um passo do lado do outro. E por que a gente tem que tirar várias fotos, pessoal? Qualquer câmera profissional, câmera não profissional, câmera do celular, ela tem uma deformação natural, tá? Que também é uma impressão visual que os nossos olhos têm, né? Quando a gente olha uma imagem na rua. A gente tem uma deformação que a gente faz que é natural, né? Então, o que a gente considera? A gente considera que apenas 1/3 da foto, apenas 30%, apenas os 30% central da foto, elas podem ser consideradas sem deformação. Então, tu tira essa série de fotos, uma do lado da outra, sem ter distância, né, sem mexer o nível da câmera, para que depois a gente junte essas fotos no computador com auxílio de Photoshop, alguma coisa assim, para que a gente tenha uma imagem mais ortogonal dessa fachada. Quanto maior a edificação, essa casa é uma casa relativamente pequena, né? Mas quanto maior a edificação, maior uma necessidade de cuidado com isso, né? Então, por exemplo, aqui, eu trouxe um exemplo para vocês, uma edificação que a gente levantou em Herval. Cada vez que aparece essa menina aqui de preto na foto, é uma foto que foi tirada, para que a gente faça essa fotomontagem depois. Entendem? Até o vai mudando um pouquinho, né? Importante a baliza, pessoal. Por que a gente usa a baliza, né? Para ter a noção de proporção, né? Quando tu vai desenhar, tu sabe o valor dessa baliza, né? A altura dela. Então, tu pode desenhar ela, copiar e fazer ela várias vezes para cima, para baixo. Sempre que eu preciso, que eu tiro foto de algum elemento que me dá a proporção. Vocês tiraram foto do piso, tirou a trena. Então, vocês têm a proporção da trena. É muito importante ter a proporção na foto, um elemento de comparação de proporção na foto, né? Então, aqui, a própria pessoa, às vezes não tem baliza, a própria pessoa serve como um elemento de proteção, de proporção, né? Então, o que é a baliza? É esse elemento metálico aqui, ela lembra um cabo de vassoura, assim, e ela é pintadinha, ó, pessoal, de branco, vermelho, branco e vermelho. Cada trecho desses vale 50 centímetros. Então, a baliza é 2 metros, né? Então, quando a gente faz fotos, a gente faz as fotos com baliza para que a gente possa depois escalonar. Então, tiro as fotos seriadas, monto no Photoshop para eu ter uma foto mais ou menos ortogonal. Com essa foto mais ortogonal, eu vou ter um auxílio muito maior quando eu passar para o AutoCAD, que eu for desenhar essa fachada. Certo? Pessoal, quando eu fiz essa disciplina, da Fran, nós tínhamos uma máquina de foto que a professora Ana trouxe da Europa, digital. E assim, o nosso grupo teve que fazer foto assim, tu tirava a foto
jurando, assim, rezando que saísse certa a foto. Depois tu imprimia essa foto, né? Na verdade, tu revelava a foto, tu fazia com a foto, tu fazia várias fotos, aí tu recortava as fotos, dobrava, né? E fazia essa montagem. Aí tu tirava a foto da montagem com a máquina digitalizada, digital da professora, e essa foto a gente conseguia passar para o CAD. Olha o trabalheira que era antes. Ai, olha o trabalho, não, gente. Era uma loucura. Hoje a gente usa os recursos digitais. Entenderam essa parte da fachada? Por que a gente tira um monte de fotos? É uma deformação natural que as câmeras têm. Por isso que a gente considera só o 1/3 central da foto, como uma foto mais ou menos ortogonal. Sempre é o centro da foto. Então, vamos lá. Então, depois que a gente tirou essa série de fotos, a gente faz um croquis da fachada, lá em loco mesmo. A gente senta lá na calçada e faz um croquis. A Letícia ficou desenhando lá, sentadinha, coitada. Acho que dá para botar uma foto dela sentada aí. Coitada. Aí a gente faz um croquis e lá em loco a gente mede, então, aqueles elementos que são ao alcance, né? Então, por exemplo, vamos olhar aqui essa edificação, né? Eu não vou conseguir medir o tamanho desse pássaro que está lá em cima no frontão. Olha a altura, gente. Imaginem, a baliza mede 2 metros. Que altura vai estar isso aqui? Super altura lá em cima, né? Eu não vou conseguir medir alguns elementos que estão lá em cima. Então, para isso que a foto serve, né? Eu vou medir aqueles elementos que estão ao meu alcance. Então, aqui a gente mediu a altura do soco, essa distância entre as duas janelas, a gente mediu, né, as medidas que foram possíveis naquele momento. E para isso, pessoal, é importante a utilização do papel milimétrico, né? Ajuda bastante. Porque isso ajuda um monte, tu coloca que um valor daquela é uma proporção e aquilo tu vai conseguindo contar quantos tem para cima, para baixo, isso te ajuda um monte no desenho, para te conseguir a proporção. Então, aqui, ó, então ela está explicando isso, a gente faz um croquis, a gente coloca as medidas que a gente conseguiu treinar, então, a gente conseguiu ali algumas medidas, então, foram aquelas que ela anotou, e depois os outros elementos, os outros ornamentos vão ser complementados com aquela foto de fotomontagem que a gente tem ali, né? Então, é isso que ela está mostrando aqui, né, como é que ela fez esse croquis. É importante fazer esse croquis para que a gente comece já a tirar algumas medidas, né? É importante depois vocês revejam essa aula e assistam todos os vídeos, né? Com calma, com mais calma. E o último passo, eu acho que é o último, né? É a elaboração, então, do mapa de danos. Então, o que vai acontecer? A gente tem uma fachada da edificação e a gente vai mapear quais os danos que a gente tem ali, né? Então, a partir do desenho da fachada, a gente começa a trabalhar. Então, em loco, o que seria legal? Eu ter aquele croquis que eu desenhei e eu levar um papel vegetal, um papel manteiga, né, e colocar por cima. Ali no nosso caso, naquele momento, a gente não tinha, né? Então, a gente desenhou no mesmo desenho, né? Então, foi isso que aconteceu. Então, ela observa a fachada e ela começa a fazer croquis, manchas, desenhos, símbolos, né, que vão mapeando essas patologias. Então, ela está mapeando ali, aqui eu tenho um descolamento de reboco, e aí ela vai fazer uma legenda, né, o azulzinho é descolamento de reboco. Aí ela pega outra caneta e diz, aqui eu tenho rachaduras. Ó, ela vai desenhar as rachaduras. Então, ela desenha as rachaduras, né, e faz uma legendinha e diz, essa caneta de cor diferente é rachaduras. Então, ela vai mapear todos os danos que essa fachada tem. Então eu tenho sujidade, eu tenho vegetação, eu tenho umidade ascendente, né? Tudo isso vai ser mapeado. Né? Então, basicamente, o que esse vídeo está falando, estou narrando para vocês, é isso, como é que a gente mapeia os danos, né? E depois, além de mapear os danos na prancheta, a gente mapeia eles fotograficamente. Então, a gente pega uma máquina fotográfica ou celular, né, se aproxima do dano que a gente quer registrar, então, nesse caso aqui, o descolamento, né, tira uma foto próxima e depois tira uma foto intermediária ou mais longe, né.
Para que se faz isso? Tira uma foto próxima para eu ter uma boa resolução, para eu conseguir interpretar bem o que é o meu dano e como é que eu vou tratá-lo. E tira uma foto com maior distância, tentando pegar mais ou menos a parede toda, ou boa parte da parede, para eu depois, quando eu chegar no escritório, para passar isso a limpo, eu identifique onde é que está esse dano que eu registrei dentro de toda a minha edificação, né? E aí depois vai resultar nesse tipo de desenho, né? Então, por exemplo, não sei se vocês estão vendo aqui, mas tem umas manchinhas verdes, ó. Então, as manchinhas verdes são de vegetações, ó. Aqui tem umas outras manchinhas, isso aqui são musgos, né? Aqui tem um outro hatch, ó, alvenaria exposta. E aí, ó, a gente linka este desenho com as fotos que a gente tirou, certo? Então, a gente tem que ter uma certa organização, uma certa metodologia em campo para que a gente consiga organizar e ordenar estes elementos para que fique um trabalho completo no final. Não sei se a Cláudia quer complementar. Eu acho que tá bem. O mapa de danos é isso, é tu mapear quais são os danos e identificando, né? Então, no momento que eu sei que ali tem musgo, depois depois do diagnóstico, eu vou tratar, né? Bom, retirada de musgos, Então, depois a gente vai fazer uma tabela em que vai mostrar os danos e vai dar a solução de cada uma dessas coisas, né? De umidade, de sujidade, de vegetação, enfim. Cada dano vai ter que ter um tratamento. É isso aí. Agora o finalzinho, pode. Assim, quais são os erros mais comuns, né? Anotei errado. 2,45, não sei se aquilo é um 4 ou um 9, vou botar um 9 ali, pronto, ferrou. Deu tudo errado. Medição com trenas pouco tensionadas, né? As barrigas, aquilo que a gente eu ficava cuidando das gurias, né? Não pode ter barriga, porque a barriga já não te dá a mesma precisão, né? Diagonais e cotas tomadas em diferentes níveis. Uma eu meço no chão, a outra eu meço lá no meio do peitoril, não dá, né? Tem que ser na mesma altura. Desaprumos de paredes não verificados, né? Eu tenho uma parede que é inclinada e eu não verifiquei. Parede com curvatura considerada como retas, né? Então, tudo isso são questões que a gente tem que verificar, porque no momento que tu vai colocar o teu desenho, vai dar um erro e tu não vai saber de onde saiu esse erro, né? Acho que é isso, né? E aí as referências bibliográficas. Então, pessoal, por hoje era isso que a gente tinha para mostrar para vocês, era a maneira como se faz o levantamento, né? Claro que tem muito mais coisas, mas à medida que a gente vai indo, a gente vai percebendo. O que a gente vai pedir para vocês, no final, depois que vocês terminarem o projeto de vocês, a gente vai pedir que vocês façam um mapa de danos da fachada. Tá? Então, das fotos ali, vocês não precisam ir ao local, não precisam sair de casa. Das próprias fotos, vocês vão tirar e vão mapear os danos dali. Então, a gente vai dar modelos, isso aí, não se preocupem que isso é para o final. A gente vai passar modelos para vocês de como se faz um mapa de danos, só para que vocês tenham a noção, quando forem trabalhar e aparecer um mapa de danos, vocês saberem do que se trata aí como agir, né? Como agir quando a gente recebe um mapa de danos, né? Então, se identifica o dano e depois se procura a solução, né? O remédio para esse dano, para essa patologia. Alguma dúvida até aqui? Oi. Cláudia, só conversar contigo e com eles, né? Vários me perguntaram que a gente tinha programado lá no início uma avaliação para essa aula, né? Que seria de metodologia de levantamento arquitetônico. Essa nós vamos tirar, né? Nós não vamos fazer porque não vai dar tempo, né? Vocês não... Tá. A gente está com pouco tempo, pessoal. E a gente prefere que vocês... essa questão de levantamento não vai ser feita, né? A gente prefere que vocês se dediquem ao projeto daqui para frente. Fala, Carol.
Tem uma dúvida em relação à entrega. Na próxima quarta-feira, né, dia 24. Essa de PA das plantas, se eu não me engano. Aí, ali diz plantas baixas, técnica, mobiliada, demolir e construir. A planta baixa, essa que a gente vai entregar, é a planta que vocês nos passaram ou é a planta depois do demolir e construir? Ou as duas? Deixa eu olhar aqui, só um pouquinho. Ali só diz planta baixa, plantas baixas, ali diz técnica, mobiliada e demolir e construir. Só que já é projeto, se é com demolir e construir, já é com o projeto de vocês, né? tá, Eu mas a acho que gente faz primeiro demolir e construir ou depois ou a planta baixa é essa parte? A proposta, né? Eu acho que tinha que ser só a demolir e construir e a proposta já. Acho que Sim. o levantamento já passou, né? Aqui que eu acho interessante, pessoal, vocês... O levantamento eles já receberam, né? levantamento já receberam. Da planta que vocês recebem, vocês vão colocar. Como é que a gente apresenta na prefeitura? Eu apresento as mudanças que eu pretendo fazer e o projeto final, né? Então, vocês vão mostrar o que eu vou demolir e o que eu vou construir no meu projeto, e depois vocês apresentam o projeto. Uma só do projeto, sem as paredes demolidas, entendeu? É um copiar-colar. Sim, entendi. Certo, Tá? obrigada. Aí, claro, né, vamos tentar fazer tentar trabalhar um pouco, exercitar um pouco a parte de graficação, né, fazer umas linhas de cotas completinhas, né, tentar, assim, graficar, exercitar essa parte de graficação, né. Se quiserem algum atendimento, a gente ajuda, tá? E a legenda, pessoal, atenção, a legenda do demolir, construir e manter, vocês pegam lá no Código de Obras, tá? Então, tem a minha edificação histórica, né? Vou demolir algumas paredes, construir outras e manter outras, né? Lá no Código de Obras tem a cor para cada uma. Confiram lá. Se não me engano, manter é azul, né? Tem que olhar. Tem que olhar. Tem ali, que é diferente, inclusive, me parece que Pelotas. Cada cidade tem Cada cidade tem, Mas, enfim. Ok? Fechou? Alguma dúvida? Em relação a PA, não. Eu não tenho. Querem alguma coisa mais em relação a PA, que daí a gente encerra a aula e daí libera os alunos e para de gravar. Mais alguma coisa sobre projeto arquitetônico? Tem como vocês colocarem, tipo, um roteiro? Porque, por exemplo, a planta de construir e demolir a gente nunca fez. A gente nem sabe o que vai além, a não ser a parte que vai manter e a representação do que vai demolir ou construir. A gente não vai, por exemplo, o nome dos compartimentos, cota de nível, essas coisas. Seria bom um roteirinho para isso, pra gente ver. Ou até botar as plantas de exemplo, que não tem nada no mudo sobre. Não tem a planta de exemplo, Florilba? Tem sim. Tem uma aí, eu perguntei pra senhora se podia usar como exemplo, a senhora disse que não. Pra eu procurar sozinha. Pra eu procurar no código de obras as coisas. Sim, é assim, ó. Gente, se eu der todas as respostas para vocês, vocês não vão aprender, tá? Aquelas plantas, elas estão corretas. Só que eu não posso dizer sim a isso. Eu quero que vocês olhem no código de obras e vejam se é correto ou não. Ela está errada. Vocês foram lá e olharam, viram se está errado ou não, tá? As notas a gente sempre faz de acordo aos nossos roteiros, ao que a gente passa para vocês, tá? Isso também estou falando em PFA. Em PFA, a gente deu roteiros para vocês. Seguindo aquele roteiro e o checklist, nós demos checklist para vocês. A gente segue esse checklist. Então, a gente segue esse roteiro, a gente segue esse checklist e vai corrigindo. Tem na planta, tá correto, não tá correto, tá? Essa questão de construir e demolir, a gente colocou ali uns exemplozinhos, tá? Eu vou colocar mais, inclusive eu acho que eu vou pegar umas plantas que eu sempre mostrava em aula, lembra que vocês já viram várias vezes? Eu vou levar para vocês de novo, vou botar ali no exemplos no Moodle, tá? Mas é para vocês começarem a pesquisar por vocês. Primeiro, tem que olhar no código de obras. Segundo, procurem na internet mapa de danos.
Tem várias aulas sobre isso, tem vários exemplos sobre isso, né? Vocês têm que começar a buscar por vocês, porque é o último semestre com a gente, né? Vocês daqui a pouco são profissionais. Não vou poder eu ficar a vida inteira respondendo para vocês, né? E muitas das coisas vocês têm que pesquisar por vocês mesmos para ver se está certo ou não. Mas, né? professora, a gente não está pedindo uma resposta, a gente está pedindo uma orientação. A gente nunca fez nenhuma planta de demolir e construir, a gente está pedindo uma orientação de como fazer. E a gente está dizendo que vai fazer a orientação. Eu estou respondendo a Manuela, que ela me disse, a senhora disse para eu procurar no Código de Obras. Eu que eu estou dizendo. Vocês precisam aprender por vocês mesmos. Tem o Manual Monumenta, tem o IFAM, tem o Código de Obras. A gente vai fazer, vai dando para vocês aos poucos, mas vocês têm que aprender a andar com os próprios pés, né? Mas vamos fazer um roteirinho assim. Alguém me perguntou essa semana, não vou lembrar quem era agora. A Camila levantou a mão, talvez seja ela. Se a gente podia tirar uma janela ali em especial. E eu falei que a gente ia conversar em aula. Fui eu, mas no fim, como eu queria já adiantar, eu já perguntei pra Cláudia também, ela disse que podia. Tá, beleza. Assim, a Cláudia falou da planta que tem no Moodle, só que as cores que estão lá, por exemplo, são diferentes da que tem no Código de Obras. A gente tem que seguir o Código de Obras, né? Agora, o que a gente estava falando? Cada cidade tem uma legenda diferente. Então, talvez aqueles exemplos aí sejam de outras cidades, mas aqui é o que eu tenho para mostrar para vocês hoje, né? Eu não tenho uma planta perfeita para Jaguarão, tá? Então, as legendas em especial, olhem as cores que estão no Código de Obras, tá? Tá bom. Sempre, pessoal, seguir a legislação, seguir o Código de Obra. Tá na dúvida? Segue o Código de Obras. Tá na dúvida? Segue o IFAM. Tá na dúvida? Segue o plano diretor, tá? Sempre seguindo as normas, tá bem? Que aí não tem erro. E aí, muitas vezes, a gente pode se enganar sim, tá? Estamos super cansados que nem vocês. Não tem dia que a gente não termine de trabalhar antes das 10 da noite. Muitas vezes a gente corrige no cansaço, sim, e pode ter um equívoco, sim. Podem vir e dizer, ó, isso aqui, e a gente vai explicar. Só estamos explicando o seguinte, a gente tem ali, enquanto a PFA, a gente tem roteiro e a gente segue o roteiro, tá? E dá dicas, tá bem? Os comentários não é a correção, os comentários são as dicas que a gente teve. Ó, isso aqui tu precisa melhorar, isso aqui tá bem, isso aqui faltou isso, faltou aquilo. Então, é só pegar os checklists e os roteiros e ir vendo, eu fiz ou não fiz, tá correto ou não tá correto, tá? Foi assim que a gente corrigiu. Acho que dá para não parei de gravar, né? Eu Tá tô gravando. encerrada, então. Então, terminamos o projeto arquitetônico, mais alguma? Terminamos, né? Mais alguma coisa de PA? Posso interromper a gravação? Vou interromper, então. Foi. Agora